Muito bem, queridos telespectadores do programa Revolução Gospel. Eu estou muito feliz em estar aqui em Campos do Jordão, essa linda, fantástica cidade com este cenário incrível. E estamos sendo privilegiados hoje, gravando aqui em Campos do Jordão, com o meu amigo, o pastor Daniel Wagner. E vocês vão estar conhecendo melhor sobre o trabalho dele, sobre o seu ministério e muito mais. A paz do Senhor, pastor Daniel Wagner, como vai? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, tudo bem? Estamos aí. Quero deixar um abraço ao pessoal que está no programa Revolução Gospel e é um prazer poder estar cedendo essa entrevista para vocês aí, conhecendo um pouco do ministério do pastor Daniel. Isso, muito bem. Como diz o nome do programa, Revolução Gospel, o que é revolução para você? Revolução é fazer aquilo que ninguém faz. Revolução é novidade. É isso aí. Muito bem. Já percebeu que ele fala pouco, né? Mas quando você abre a boca para pregar, né, dá a impressão que ele é tímido, né, gente? Que ele é quieto. Mas quando ele abre a boca para pregar, é com muita ousadia, muita unção. Qual que é a diferença do seu ministério, pastor Daniel? Hoje, o diferencial do meu ministério, eu acredito que seja o foco em almas. A gente adotou um sistema de mensagem hoje bem evangelístico. A gente, quando teve início do nosso ministério, sim, e ele foi voltado muito para a parte de avivamento, de renovação. Mas de um tempo para cá, Deus tem nos levado a esse trabalho evangelístico, a ganhar almas ao Senhor Jesus Cristo, um trabalho diferenciado. Talvez que poucas pessoas hoje, poucos pregadores e poucos hoje homens que estão ministrando mulheres, tenham voltado a esse trabalho. Eu acredito que um grande diferencial do nosso ministério hoje é esse. Muito bem. Você acha que muitas pessoas, muitos pregadores estão perdendo foco? Ao invés de ser almas, eles estão com outro foco de que não seja almas? Eu acredito que sim. Muitos pregadores perderam essa essência, ou talvez não tiveram um aprendizado disso, de ter pessoas que me ensinassem a dar continuidade a esse ministério e talvez, olhando por um lado, talvez hoje essa escolha de ministerial não seja uma escolha que traga status. Então, a parte de um pregador ou de um obreiro, o que define ele é ele definir, escolher aquilo que ele quer. Só que eu acredito também, em contrapartida, que Deus está levantando uma grande geração de pregadores, de homens de Deus, de mulheres de Deus, não só pregadores, como cantores, adoradores, que têm como intuito no seu ministério alcançar almas, não somente daqueles que estão dentro da igreja, mas aqueles que estão fora, pessoas que ainda não aceitaram Jesus, ainda não conhecem a palavra, e eu acredito que 2014 é um ano de mudança, onde Deus está levantando uma grande geração de homens e de mulheres que tem esse foco com ganhar almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Como que iniciou o seu chamado ministerial? Meu chamado foi algo muito interessante, assim, chega até a ser um pouco engraçado. Muito novo ainda, com 7, 8 anos, e eu trabalhava na roça. E um certo dia, trabalhando na roça, eu me lembro que eu passei olhando o céu, eu vi um avião passando e tinha um amigo que trabalhava comigo. E quando eu vi o avião passando, eu falei assim, um dia eu vou andar num avião desse. Ele olhou para mim e falou assim, Deus nunca vai dar oportunidade para pessoas como a gente que moram aqui na roça, trabalhando num lugar desse, andar, porque só anda num avião quem tem muito dinheiro. E dentro de mim acendeu aquele desejo, e eu, por ter falado isso, acredito como um ato profético, por acreditar. Passou-se muito tempo. Cresci na igreja, mas um período fiquei fora, e eu me lembro que, morando na cidade de Cubatão, teve um culto de missões, onde alguns amigos que eu conhecia me convidaram para que eu fosse para esse culto, e quando eu cheguei num culto, foi um culto missionário, e era um pastor da Ásia, ministrando, pregando, e eu me lembro que eu tinha o cabelo comprido ainda, e quando eu entrei na igreja, eu comecei a ver, ele estava passando um slide, e pessoas na Índia, pessoas no Japão, em vários lugares se martirizando. E a obra missionária, ele dizia assim, a obra missionária precisa de missionários. E quando eu me dei conta, eu saí do fundo da igreja onde eu estava, eu fui caminhando no meio do culto, no meio da mensagem, ele ia ministrando, ia mostrando os slides, eu ia andando em direção ao corredor, quando eu cheguei eu dobrei meus joelhos na frente e comecei a orar, e dentro de mim dizia, Deus, eu quero ser um missionário. Naquele momento eu entendi que eu estava ofertando a minha vida a Deus. E
a partir daquele momento eu entendi, Deus fez eu voltar lá atrás, quando eu tinha olhado aquele avião passando, Deus dentro do meu coração disse assim, se era isso que você queria, ser um homem, pregar a minha palavra, estar na obra missionária, eu entendi que naquele momento Deus estava me elegendo para isso. Que lindo, pastor Daniel Wagner. Interessante a sua história. E ali tudo começou. Mas olha só o que nosso Deus faz, né? Tirou ele da roça. A sua história é meio parecida com a história da cantora Damares. Foi bem por aí. E depois de lá, graças a Deus, a gente vem fazendo um trabalho, a gente vem buscando trabalhar para o reino de Deus, procurando se aperfeiçoar. E muitas coisas Deus fez, né, através da nossa vida. A gente teve toda uma história. É interessante a gente dizer, porque muitas pessoas olham para a gente, como você tem seu ministério de louvor, e as pessoas que estão nos assistindo, é que as pessoas hoje enxergam a gente hoje pregando em grandes eventos, cantando em vários eventos, mas não conhecem a história por trás, que a gente tem toda uma história de sofrimento, que a gente passou, que a gente chorou, o quanto a gente já foi humilhado, já foi rejeitado. Então tem toda uma história de quantas vezes a gente já dormiu em rodoviária, quantas vezes a gente já ficou em estação de trem, quantas vezes a gente chegou numa igreja e não era bem recebido. Então tudo isso foi um caminho para que a gente pudesse trilhar, para que hoje a gente pudesse alcançar a excelência de Deus no nosso ministério. É o princípio da excelência, mas continuando olhando para Deus e confiando nas promessas dele. Muito bem. E para você que é pregador itinerante, né, você que tem um ministério de excelência, você acha que ainda falta reconhecimento por parte dos pastores, dos líderes, para os pregadores itinerantes como o seu? Eu acho que, em termos, sim, como eu disse, só quem tem um coração voltado para a obra de Deus entende. Tem pastores que não apoiam, talvez porque não entendem o trabalho de um itinerante. E eu acho que todo mundo tem sua importância, um pastor local, sim, um seminarista, um itinerante, e para cada um Deus chamou para uma obra específica. Só que hoje, dentro de um cenário hoje da gente ministerial, eu acho que a chamada itinerante é uma chamada mais sofrida. Eu não digo só como pregador, como cantores também. Talvez não seja reconhecido em questão do quê? Talvez alguns homens e mulheres que passaram antes de nós começaram a mudar esse rumo da itinerância. Se a gente for parar para pensar, a igreja começou pelas mãos de itinerantes, missionários itinerantes. Sim. Daniel Berg, Gunnar, como outros. Verdade. Só que no meio dessa trajetória de itinerante, talvez alguns começaram a visar outras coisas, a não ser almas. Dinheiro, fama, status, tudo isso é consequência, eu acredito, de um trabalho ministerial. Então, dessa parte, eu acredito que ficou uma impressão ruim, mas existem homens de Deus compromissados. As pessoas conhecem a gente quando a gente está dentro de um culto pregando, mas não sabe o que um itinerante, ele tem um momento de oração com Deus, ele tem um momento de consagração, de buscar a Deus, o momento dele estar lendo a Bíblia. E quantas vezes a gente abre mão de estar com a família, de estar com os filhos, de poder estar no conforto de casa, a gente está viajando. Tem dias da nossa vida como itinerante que em uma semana a gente está em 4, 5 estados do Brasil, exterior, pregando a palavra de Deus, e muitas vezes não há esse reconhecimento. Eu acredito que falta esse reconhecimento sim, embora também em contrapartida tem muitos pastores e irmãos que oram, admiram o nosso trabalho, e é por isso que nos dá força para continuar. Esses irmãos, pode ser uma minoria, mas tem uma grande importância na nossa vida, na nossa chamada, esses irmãos que nos apoiam. Muito bem. O que mais marcou, algo que marcou na sua vida, no seu ministério? O que marcou... que te emocionou, que te deixou assim, olha, realmente o que Deus fez, realizou no meu ministério, ficou marcado para a minha história. Eu acredito que, como eu disse, assim, eu tinha um ministério muito voltado para o avivamento, essa parte mais avivalista. E em um certo momento da minha vida, um dia assistindo um DVD de um grande pregador, e eu comecei a entender o que é a essência da chamada de um homem. Quando a gente entende que o evangelho, quando a gente é chamado, não é para agradar a gente. E sim para fazer a vontade de Deus, eu comecei a dizer, Deus, eu quero ter um ministério de excelência. E dentro desta oração, Deus me disse assim, para você ter um ministério de excelência,
talvez é um evangelho que muitos não queiram seguir, que é um evangelho de anonimato. Talvez você não vai estar no meio de glamour, você não vai estar no meio de reconhecimento, como a gente disse, que às vezes a gente não tem. Então a gente começar a alcançar lugares onde talvez ninguém queira ir, onde não vai ter reconhecimento, ou se você postar uma foto, ou se postar alguma coisa, não vai ter importância nenhuma. E quando eu comecei a ir para esses lugares, igrejas em periferia, tribos, a gente começar a ir para povoados, ribeirinhos, e estar fazendo esse trabalho missionário, eu comecei a entender qual é a essência do evangelho, de alcançar pessoas que ninguém queria. E aquilo não fazia bem só para eles. Talvez foi uma lição de Deus para a minha vida. Eu comecei a entender qual é realmente a essência do evangelho. A gente começa a entender, tudo começa a se fazer sentido na nossa vida. De entender, poxa, o porquê Deus me chamou, o porquê da gente pregar a palavra de Deus. E eu acho que isso foi algo muito marcante. Como eu disse, de um tempo para cá, eu tenho mudado o meu ministério e realmente o foco ele tem sido pautado em almas. Eu não consigo ficar um culto sem estar ministrando. Os irmãos que nos convidam, os líderes conhecem o nosso ministério hoje, sabe que ele é realmente voltado para isso. Sim. E o que eu posso dizer para você que marcou, depois que a gente passa por um trabalho desse, aí alguém liga e diz assim, pastor, o senhor passou pela minha cidade, eu não era crente, eu não era evangélico, mas o senhor pregou uma palavra, naquele dia eu fui lá, aceitei a Jesus, e hoje eu tenho a minha vida transformada, eu tenho a minha família no altar de Deus. Recentemente, agora eu estive no interior de São Paulo, numa cidade muito pequena, povoado muito pequeno, e foram 5 pessoas na igreja que não eram evangélicas, no meio de milhares de pessoas, e o pastor falou assim, há muitos anos ninguém aceita Jesus aqui nessa cidade, porque a maioria tudo é crente. E naquele dia, poucas pessoas no culto, 5 que não eram evangélicas, depois do culto aceitaram Jesus, e o pastor disse assim, o que nós precisamos é de pessoas assim, que passem e marquem não somente os lugares que a gente passa, como essas experiências também marcam a nossa vida. Muito bem. Você que é um pastor que viaja muito, com certeza já deve ter vivenciado ou vivido algo engraçado. Compartilha com a gente. Algo muito engraçado. São muitas coisas engraçadas. Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa assim de imediato. Já aconteceu uma vez um fato muito engraçado. Um dia, nós estávamos numa cidade em São Paulo, aqui mesmo, e um pastor estava comigo no carro e falou assim, não deu certo uma agenda que a gente acabou não conseguindo encontrar o local. E aí ele falou assim, eu vou te levar na igreja de um amigo meu, que era muito fã do pastor Benhur Lopes. E ele falou assim, só que eu vou te levar e vamos fazer uma surpresa para ele, a gente vai chegar na igreja. E quando a gente parou com o carro, imagino. Quando a gente parou na porta da igreja assim, abriu a porta do carro, eu uso óculos, né? E eu estava com o cabelo um pouquinho mais comprido assim, eu nunca costumo usar gravata solta assim, botão, mas aquele dia eu estava totalmente igual ao pastor Benhur. Quando parou na porta, quando a gente dirigindo, era bem em direção ao altar, assim, o púlpito. Quando o pastor olhou assim, ele começou a passar mal, porque achando que era o pastor Benhur. Aí começou a anunciar no microfone, mas o pastor Benhur chegou, o pastor Benhur chegou. Todo mundo esperando o pastor Benhur chegar. E quando chegou lá não era o pastor Benhur, mas foi uma benção, recebeu. E foi algo muito engraçado. Bacana, engraçado mesmo. Todas as vezes que eu chego lá para conversar com o pastor, ele fala assim, o pastor Benhur chegou. Foi algo muito engraçado, diferente. Ah, que bacana. Pastor Daniel Wagner, olha, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa, Revolução Gospel. Que Deus continue revolucionando a sua vida, o seu ministério. E o que os nossos amigos telespectadores ainda não sabem do pastor Daniel Wagner? Quem é o pastor Daniel Wagner? O pastor Daniel Wagner é um sonhador. É um homem sonhador que sonha em ganhar almas, em poder continuar pregando a palavra de Deus. Eu costumo dizer aos meus amigos, familiares, que eu não sei fazer outra coisa hoje, a não ser pregar a palavra de Deus. E o meu maior sonho é que todos nós que somos obreiros, cantores, ministros do Evangelho, que a gente possa se unir para um ideal. Sim. Levar almas para o reino. Eu acho que não tem um sonho maior. E a gente ora constantemente para que isso aconteça. E muitas vezes as pessoas não conhecem a gente, conhecem por vídeo, conhecem pela internet, ou conhecem por ouvir falar, e não conhecem a gente pela intimidade. O pastor Daniel é um homem simples, como eu disse, nasci no interior de São Paulo, um ideal de poder exercer o ministério de excelência mesmo novo. Não sou diferente de ninguém, procuro lutar, batalhar, sou amigo, quem conhece sou amigo, sou suspeito para falar de mim mesmo, mas sempre buscando o melhor, sempre buscando a excelência em tudo que faço.
Muito bem. Gente, olha, os contatos do pastor Daniel Wagner estarão aí no vídeo editado para você convidá-lo para ministrar na sua igreja. É fácil te levar para pregar? Muito fácil, muito fácil. Então, olha só, gente. Então, eu indico o pastor Daniel Wagner, é um homem de Deus. Inclusive, além de você ministrar a palavra, você é um profeta. Deus te usa na profecia, né? Inclusive, gente, ele ministrou também, deu uma palavra, teve a sua participação no Abala Campos do Jordão. Foi uma bênção. Né? Que foi uma bênção do nosso amigo pastor Brás Souza. E ontem eu estava observando, Deus te usou assim de uma forma com muita ousadia. Verdade, né? Você puxava ali várias pessoas que estavam ali em cima do altar. Deus, por bondade e misericórdia, revolucionou ali. Foi uma revolução. Exatamente, isso é revolução, né? O poder de Deus gera revolução. Verdade. Né? É isso aí. Deixa uma palavra final para os nossos amigos telespectadores. Pode deixar um abraço também para quem você quiser, fique à vontade. Meus queridos, eu quero aqui agradecer a audiência, o carinho de vocês e pedir que orem pelo ministério do pastor Daniel, não somente por mim, mas por todos os homens e mulheres de Deus que estão empenhados em fazer a vontade de Deus. Ore, interceda por nós, não é fácil, o inimigo tem se levantado para derrubar vários líderes, para retalhar muitos ministérios. Nós não estamos aqui para lutar por um ideal individual, nós estamos aqui para unificar o reino de Deus, com o propósito de ganhar almas ao Senhor Jesus Cristo. Quero deixar um beijo no coração de todo mundo, agradecer, muito obrigado novamente, é um prazer poder estar participando do programa e convidar você a conhecer o ministério do pastor Daniel Wagner, estar conhecendo mais o nosso trabalho e orando, participando conosco. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar a tua vida, abençoar a tua casa. E eu quero profetizar nesta tarde de hoje que você vai poder dizer que você e a tua casa servirão ao Senhor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo possa te abençoar e que as ricas bênçãos dele venham ser contínuas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Pastor, vamos terminar assim? Programa Revolução Gospel, revolucionando a sua vida. Vamos? Vamos lá? Programa Revolução Gospel, revolucionando a sua vida. É isso aí, gente. Deus abençoe. Beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.